Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Rumo Certo Concursos. Eu sou Edi Marcos, atualmente ocupo o cargo de auditor fiscal da Cefa Pará. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma análise, um resumo do edital da Cefaz Goiás, que saiu essa semana, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. E eu vou trazer uma informação muito animadora aí, que o pessoal não está comentando muito, e vou dar algumas dicas também para a prova, beleza? Bora pro vídeo. É isso aí, pessoal. Em 2025 está sendo o ano dos concursos fiscais. Já teve Cefaz Piauí e agora saiu um novo edital, um edital muito grande, que é o Cefaz Goiás. Bora analisar aqui essas informações. O concurso Cefaz Goiás, para um cargo único, que é o auditor fiscal da Receita Estadual, as inscrições custam R$ 250, é o que está na média do valor das inscrições para os concursos fiscais. Começam dia 10 de junho, vai até dia 10 de julho, beleza? Então não deixa para a última hora. 10 de junho, já faz sua inscrição, já paga sua taxa e espera tranquilamente, beleza? Não vai deixar para fazer a inscrição nos últimos dias ou deixar para fazer o pagamento no último dia. As provas serão aplicadas dia 31 de agosto, manhã e tarde. A escolaridade será apenas o ensino superior completo em qualquer área, ou seja, se você tem um tecnólogo ou uma graduação de uma área que não seja uma área típica da área fiscal, não tem problema. Você pode fazer essa prova tranquilamente. A remuneração, pessoal, R$ 28.563,30. Esse é o valor que vem no edital. Só que eu já adianto aqui para vocês. Eu consultando o portal da transparência, eles recebem, além desse valor, recebem uma verba indenizatória no valor de R$ 3.600. Então pode colocar na conta aí mais de R$ 32 mil de salário inicial. E aí, tá bom para você? Vagas, 200 vagas imediatas, mais um cadastro de reserva de 100 vagas. E mais à frente eu vou trazer uma coisa que eu estou vendo que o pessoal não está observando e que eu achei fantástico. Vamos seguir o vídeo que vocês vão ver o que eu estou falando sobre as vagas. Pessoal, lembrando que a banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas, a conhecida FCC. Então esperem uma prova da área fiscal bem padrão aí e com certeza dá para estudar bastante com questões, provas anteriores. O que você precisa estudar para ter essa remuneração, para você ganhar os R$ 32 mil de salário inicial na Cefaz Goiás? Vamos lá ver o que você precisa saber, quais conhecimentos você precisa ter na prova. Como eu falei, não tem discursiva, são apenas duas fases. A primeira fase, prova objetiva, que vai ser aplicada lá dia 31 de agosto, manhã e tarde, 4 horas pela manhã e 4 horas à tarde. E a segunda fase é uma fase de títulos, que ela é apenas classificatória, ou seja, não elimina. Se você não tiver nenhum título para ganhar os pontos, você não vai somar pontos, mas também não vai ser eliminado por isso, beleza? Vamos analisar aqui a prova objetiva. A prova objetiva, ela vem aqui com duas partes, a parte da manhã e a parte da tarde. Essa parte da manhã é a prova de conhecimentos básicos. Você tem língua portuguesa com 10 pontos, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, ou seja, os 3 assuntos em um único bloco de 10 questões, direito constitucional, 10 questões, direito administrativo, 10 questões, direito financeiro, que é o AFO, que é orçamento, LRF, 5 questões, direito civil, empresarial e penal. São 3 matérias também dentro de um mesmo bloco, de 10 questões. Economia, 10 questões, contabilidade geral, 10 questões, e realidade ética social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás, 5 questões. Essa é a prova de conhecimentos básicos. Vão ter 80 questões, peso 1, ou seja, vai valer aqui 80 pontos. Isso é a prova básica, de conhecimentos básicos. Já conhecimentos específicos vão ser apenas aqui, 6 matérias, só que elas valem 160 pontos, porque são 80 questões, com peso 2, que valem 160 pontos. Então vamos ter atenção aqui para analisar esses conhecimentos específicos. Tecnologia da informação, TI, 12 questões. Achei que viria mais, inclusive, que geralmente o peso da TI em outros concursos da área fiscal às vezes vem mais. Achei que veio baixo comparado com outras provas. Auditoria, 12 questões. Contabilidade avançada de custos, mais 12 questões. Direito tributário, 12 questões. Esse é o direito tributário padrão, que já vem sendo cobrado em outras provas. O que vai inovar vai ser esse direito tributário 2, que é a reforma tributária. Aqui você vai ter que estudar os elementos que compõem essa reforma tributária, beleza? Legislação tributária estadual, 20 questões, dentro do esperado. Ou seja, aqui somando 80 questões, peso 2, 160 pontos. Uma observação que você precisa levar em conta é o seguinte. Tem bloco, aqui na prova de conhecimentos básicos, existem alguns blocos que apenas com 5
com 5 questões, como o direito financeiro, que é muita matéria, só vieram 5 questões, e essa realidade aqui de 5 questões. Só que o que você tem que ter atenção é o seguinte, existe uma regra nesse edital, você não pode zerar nenhuma disciplina dessa. Ou seja, direito financeiro, você tem que acertar pelo menos uma questão. Se você zerar, não acertar nenhuma, você já está automaticamente eliminado desse concurso. E isso também é a mesma coisa nas outras. A segunda regra de eliminação é que você não pode acertar menos de 50% das questões de conhecimentos básicos, nem 50% de conhecimentos específicos. Ou seja, tem que acertar pelo menos aqui, pelo menos 41 e aqui pelo menos 41. Mas aqui eu vejo o seguinte, se você não conseguir acertar 50%, provavelmente você não vai conseguir atingir uma nota de corte, beleza? O que você pode ser eliminado por um descuido ou por uma desatenção é você zerar alguma dessas disciplinas aqui. Pessoal, apesar desse edital, à primeira vista, quando você vê tantas matérias assustar um pouco, eu quero trazer informação para vocês. Isso aqui é um edital padrão da área fiscal. Então, assim, quem já vem estudando para fiscal há 6 meses, 1 ano ou 1 ano e meio, já fechou esse edital. Provavelmente já conseguiu ver boa parte dessas matérias aqui. O que você vai precisar fazer é priorizar o que é mais importante. Como eu falei anteriormente, aqui nos conhecimentos específicos, ele vale 160 pontos. E são poucas matérias, são apenas 6 matérias. Então, essas 6 matérias, você vai ter que se dedicar mais tempo do que as outras. Você vai ter que se dedicar bastante para conseguir pontuar o máximo possível. E não adianta também você estudar todas as matérias, fechar o edital completo, mas não conseguir atingir uma pontuação suficiente para aprovação, beleza? Então, aqui você vai ter que se dedicar bastante nessas matérias aqui para conseguir fazer uma boa pontuação. Aqui é onde vocês vão fazer pontos. Aqui, no básico, vocês vão também, sim, fazer pontos, mas aqui a principal intenção aqui é não ser eliminado. É não ser eliminado em nenhuma dessas matérias, beleza? Essas matérias básicas aqui, direito constitucional, administrativo, economia, vai ter que estudar um pouquinho para atingir, né, conseguir o máximo possível de pontos. E já essas matérias aqui, raciocínio lógico matemático, matemática financeira, estatística, e esse grupo aqui, você tem que torcer também para não ser eliminado. Então, você pode focar em algumas dessas matérias dentro desse bloco, beleza? Eu sugiro aqui, né, você focar em raciocínio lógico e matemática financeira. Essas duas matérias dentro desse bloco são as que eu considero mais fáceis de estudar e que a maioria das pessoas já estudaram para outros concursos. Então, aqui para você fazer aí essas duas matérias e tentar, né, para não zerar. O objetivo é não zerar e conseguir o máximo de pontos possível. Aqui também direito civil, empresarial e penal, eu sugiro também estudar direito civil e direito penal. Apesar de ter muito decoreba no direito penal, mas é uma matéria que o pessoal tem mais afinidade, você consegue aqueles crimes contra a administração pública, né, que é o que geralmente cai em provas da área fiscal. Então, eu considero que seja mais fácil esse caminho. Porque direito empresarial é muito grande, é gigante, e aí você teria que estudar muita coisa para tentar acertar alguma questão, para vir no máximo 3 ou 4 questões, beleza? Então, se você der uma revisada bem, fizer muitas questões em direito civil e penal, você tem grande chance de acertar a maioria das questões aqui. Outra dica importante para a prova é o seguinte, quando vocês verem editais aí, né, provas da área fiscal que não tem discursiva, apenas objetiva, e nesse caso aqui são 160 questões, esperem uma prova aí que o tempo esteja bem corrido, beleza? Então, assim, vocês têm que treinar bastante a resolução de questões, simulados, porque na hora da prova, provavelmente o tempo vai ser apertado para a resolução das questões. Então, tem que treinar bastante contabilidade. Normalmente, na FCC, ela traz uma contabilidade aí que precisa fazer muitos cálculos. Então, tem que praticar para poder chegar na hora da prova e fazer rápido, porque o tempo é apertado. Então, não perca o tempo. Você tem que chegar na prova, quando você assim começou, tem que já começar as questões e tentar fazer o mais rápido possível. As questões difíceis, deixa para o final, vai fazendo as fáceis, as que dê para fazer mais rápido, você já mata logo e vai para a próxima. Não tem que fugir de questões que você vai enganchar logo no início. Aí você, às vezes, perde meia hora, 40 minutos tentando resolver uma questão, e aí você deixa de acertar 10 questões que você faria tranquilamente. E essas 10 questões, se ficar para o final do horário e você não tiver tempo de resolver, você vai perder essas questões. Beleza? Então a dica que eu dou na hora da prova é essa. Agora, pessoal, eu vou para aquela informação que eu falei para vocês das vagas, que eu achei fantástico e não estou vendo o pessoal falar muito sobre isso. É essa parte aqui do edital, onde fala da habilitação para a segunda fase, né, que é a prova de títulos.
Ele fala aqui que o número de candidatos habilitados e mais bem classificados até a posição 570 da ampla concorrência. Se você se classificar dentro desses 570 aqui, você tem chance, você vai concorrer à prova de títulos, pode ser que você ganhe os 8 pontos lá que valem a prova de títulos, vou já falar sobre ela. Então, pode ser que você consiga ser chamado. Porque os concursos da área fiscal, em regra, o que acontece? A fila anda bastante, porque o pessoal começa a passar passa em vários concursos e acaba escolhendo, né? Então tem gente que passa às vezes no Goiás, mas acaba passando no Piauí, e aí escolhe ir para o Piauí, ou escolhe ir para outro estado, ou depois passa em outro concurso e acaba nem tomando posse, às vezes demora um pouco para chamar, e aí quando chama aquela pessoa, a pessoa já está trabalhando em outro lugar e nem quer ir mais. Então, pode acreditar que essa fila aqui são 200 vagas imediatas, né? Mais 100 cadastros de reserva, pode acreditar que essa fila vai andar, não vai chamar só essas 300 pessoas, provavelmente vai chamar muito mais, porque muitos desses 300 não vão nem tomar posse, alguns vão tomar posse e vão sair dentro da validade do concurso, beleza? Então achei isso aqui muito bom, é um concurso gigante, são muitas vagas. Se você é um concurseiro que começou a estudar para fiscal esse ano, coloque como meta passar no concurso, claro, mas já considere uma vitória se você conseguir ficar dentro desses 570 aqui. Já vai ser uma grande vitória e você terá a chance de ser convocado sim. Vamos aqui só para analisar essa parte aqui da segunda fase, né, que é a prova de títulos. Pode ver aqui, pessoal, quem tem doutorado, e não basta só ter doutorado, tem que ter dessas áreas específicas, essas áreas específicas, né, de direito, economia, contabilidade, estatística, informática ou administração, beleza? Se tiver um doutorado nessa área, numa dessas áreas, você pode ganhar até 4 pontos. Se você tiver um mestrado nessas mesmas áreas, você vai ganhar 3 pontos. E se você tiver uma especialização, né, aquela de lato sensu, né, uma especialização comum, uma pós-graduação, você vai ganhar 1 ponto. Então, se você tiver os 3, você vai ganhar esses 8 pontos aqui. Então, assim, isso aqui pode ser que lhe ajude ou lhe atrapalhe. Se você tiver uma carreira acadêmica, se você tiver esses títulos, né, você vai ganhar esses 8 pontos. E aí você vai sair na frente de muita gente. Porque prova da área fiscal, geralmente uma prova, principalmente essa, como não tem discursiva, é só objetiva, às vezes você fica fora ou fica dentro das vagas por causa de 1 ponto, 1,5 ponto. Então esses 8 pontos, com certeza, vai fazer muita diferença. Beleza? É isso aí, pessoal. E aí, vocês gostaram aí dessa oportunidade? Imagina aí ganhar R$32 mil de salário inicial, trabalhando aí 40 horas semanais na Cefaz Goiás. O que vocês acham? Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar e comentar aí. Coloca alguma dúvida aí que você ficou sobre esse edital. O que você quer saber sobre ele, que a gente vai gravar novos vídeos. Beleza? Valeu, obrigado.